Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. Oi, Daniela. Oi, ouvintes de Assustadoramente. Me chamo Thaís, sou de Olinda, Pernambuco, e hoje eu venho trazer 2 relatos para vocês. O primeiro aconteceu por volta dos anos 99 e 2000. Eu era muito pequena e lembro perfeitamente desse dia. A minha avó tinha um vizinho que ele era um senhorzinho bem legal e ele me considerava como uma neta, e eu chamava de vovô. Nós tínhamos muito apreço um pelo outro. E lembro do dia que a minha avó entrou na sala da casa dela dizendo que o vovô estava indo embora e que eu tinha que me despedir dele. Então ela me levou até a casa do vovô e chegando lá ela pediu para que eu esperasse na sala enquanto ela seguiu para o quarto junto com a filha do vovô. Então eu olhei bem pela sala e o vovô estava sentado no sofá. E aí eu sentei ao lado dele no sofá e ele olhou para mim e disse assim: "Minha filha, eu preciso ir agora. Mas você sabe que eu gosto muito de você, não sabe?" E aí eu falei: "Sim, vovó, eu sei, mas quando é que o senhor volta?" Aí ele disse que não sabia quando voltava. Deu uma risada bem gentil e nessa hora minha avó entrou na sala me olhando estranho porque eu tava falando sozinha e disse para que eu seguisse ela até o quarto. E aí quando eu cheguei no quarto, o vovô tava deitado na cama. E eu, sem entender muita coisa naquela época, olhei para trás assim, meio assustada, pra perguntar à minha avó o que estava acontecendo. E a minha avó falou: "Vai logo, menina, dá um beijo na testa do teu avô pra gente ir." Só que nesse momento que eu olhei pra trás, estava a minha avó, a filha do vovô, as duas paradas na porta do quarto, e logo atrás dela estava o vovô. Só que ele também estava deitado na cama. E aí o vovô, que estava atrás delas, fez uma cena de mão dando tchau e seguiu de volta pra sala. Eu dei o beijo na testa do vovô e saí da casa junto com a minha avó. Desde aquele momento que eu dei o beijo na testa do vovô, eu não vi mais o outro vovô. E aí quando eu cheguei na casa da minha avó, eu perguntei: "Vó, por que tinham 2 vovôs na casa do vovô?" E a minha avó nunca soube responder isso, até que hoje em dia a gente entende, né, que o outro vovô era apenas o espírito do vovô que já tinha partido. O segundo relato aconteceu ali pelos anos de 2013. Eu tinha uma amiga e a casa dessa menina, ela já tinha por si só uma energia muito pesada. A família dela eram pessoas maravilhosas, mas eram pessoas que bebiam e fumavam de domingo a domingo. E também tinha muito conflito na casa dela, assim. Todos os integrantes da família brigavam muito entre si. Então, esse dia em questão, ela chamou o nosso grupo de amigos para que a gente fosse assistir um filme de terror na casa dela. E, para variar, a família dela estava bebendo lá no quintal da casa, no terraço, né? Então nós entramos na sala da casa, ela trancou a porta e ficamos só nós, né? Nós 8, era um grupinho de 8 pessoas. Então ficamos só nós lá conversando e escolhendo o filme. Nessa sala tinha uma escada que dava acesso ao piso superior da casa, onde ficavam os quartos e o banheiro da casa. E aí eu tava sentada de costas para essa escada, mas eu vi de relance passar umas perninhas subindo. Então eu contabilizei rapidamente as pessoas que estavam ali na sala e percebi que não faltava ninguém. E aí eu perguntei pra minha amiga: "Fulana, alguém da sua família entrou aqui e subiu as escadas?" E ela fez: "Não, você tá doida, a porta tá trancada." E aí eu fui lá olhar e a porta realmente estava trancada. Aí eu falei: "Ó, passou alguém aqui subindo." E aí fiz essa minha amiga subir as escadas junto comigo para que a gente visse se tinha alguém lá em cima ou não. E realmente não tinha ninguém no piso superior da casa. Nós descemos assustadíssimas e espalhamos a notícia para os nossos amigos que provavelmente nós estávamos em 9 e não em 8. E aí os meninos do grupo começaram a fazer algumas brincadeiras bem chatas ali, dizendo: "vou chamar espírito, não sei o quê." E na época eu era kardecista. E comecei a conversar, a dizer: "Gente, é melhor que a gente fique em oração e escolha um outro título de filme para assistir em vez do filme de terror." Mas não foi convincente para os integrantes do grupo, então seguimos com a ideia do filme de terror. Eu e um amigo fomos para a cozinha para fazer brigadeiro, para acompanhar o filme. E nesse momento ele me pediu um ingrediente que estava em cima da mesa. Era uma mesa de vidro, né? Então dava para ver ali por baixo da mesa. E vale salientar também que a cozinha da casa dela era apenas um corredor estreito, mas um pouquinho longo.
e no final da cozinha tinha um quintal, onde ficavam os cães da casa, que eram 2 cães bem idosos, então eles não tinham muita energia para muita coisa. E aí, no momento que ele me pediu o ingrediente, que eu fui pegar na mesa, de cima, né, pelo tampo do vidro da mesa, eu vi um ser muito estranho embaixo da mesa. E aí, no momento, eu só consegui dar um grito. Esse meu amigo olhou para mim assustado e eu fiquei estatalada, chorando muito. Esse ser, ele tinha como uma forma um pouco humana, sabe? Tinha braços, pernas, um tronco, uma cabeça, mas eram membros muito magros. Nas costas dele tinha muito espinho, assim. Ele era totalmente enegrecido e o rosto dele era totalmente deformado, com os dentes bem grandes, assim. E aquele ser olhou pra mim e deu um berro. Nesse momento, o meu amigo, que disse não ter visto nada, mas escutou um grito muito fino, ele saiu correndo da cozinha e me deixou lá sozinha. E eu fiquei lá parada, que eu não conseguia me mexer. E aquele negócio saiu correndo de 4 até o final do corredor onde tinha um quintal. No momento que ele chegou no quintal, os cães começaram a latir muito e depois eles começaram a chorar desesperadamente. Porém, não pareciam ter apenas 2 cães, pareciam ter muito mais que 2 cães. E depois eles se calaram completamente. E nesse momento a dona da casa, né, minha amiga, ela chegou na cozinha, ficou me sacudindo, perguntando o que aconteceu e eu não conseguia falar nada e só apontava para o final da cozinha. Ela saiu correndo e quando chegou lá disse que os cães, né, chegou lá no final da cozinha, disse que os cães dela estavam no canto do quintal. Todos os 2 estavam se tremendo muito e olhando para um outro lado do quintal. Ela soltou os cães, veio rebocando os cães do final do quintal até a cozinha para que eles não ficassem lá sozinhos. E nesse momento, um outro amigo da gente já tinha me tirado da cozinha. Nesse dia a gente não assistiu o filme de terror, saímos da casa dela completamente desesperados. E até hoje a gente não sabe o que era aquilo, mas provavelmente estava envolvido, né, com a energia pesada que tinha na casa. Olá, Daniela, me chamo Giovana e, em primeiro lugar, gostaria de te parabenizar pelo programa. Conheci através do Relatos do Além e, de cara, me simpatizei com sua voz e sotaque, porque é como se eu estivesse ouvindo minha irmã, que por causa do destino não temos muito tempo para conversar hoje em dia. Inclusive, o primeiro relato é sobre essa minha irmã, que é a mais velha de 6 mulheres. Quando eu era criança, era muito apegada a ela, que já era moça de seus 18 e 19 anos. Isso aconteceu lá pelo ano de 1988, 89, eu tinha menos de 10 anos. Essa minha irmã gostava muito do misticismo e tinha muitos livros a respeito. Foi por influência dela que também desenvolvi, desde criança, interesse por esses assuntos. Ela sempre tinha muitos pesadelos e eu me levantava e ficava olhando ela gritando, pedindo para alguém soltar e deixá-la em paz. Eu ficava olhando e chorando, pois não podia fazer nada e tinha medo de acordá-la no meio do pesadelo. Uma vez eu a vi ser levantada da cama, como se alguém a tivesse levado e deixado ela cair no chão. Nesse momento ela acordou. Sei que é difícil acreditar, mas eu vi. Agora mais um relato da Giovana. Quando eu tinha uns 20 anos, morava em um local onde morei dos meus 11 até meus 25 anos. Era uma região de chácaras e aconteceu muita coisa estranha no decorrer desses anos que morei lá. Uma vez, saindo para trabalhar por volta das 4h40 da madrugada, tinha que passar por uma estrada de terra de uns 800 metros que ia até a avenida onde eu pegava o ônibus. Não tinha iluminação, o que deixava o céu muito mais lindo para ver as estrelas. E eu sempre fui uma admiradora das estrelas e olhava e olho muito para o céu. De repente, enquanto eu caminhava, surgiu um clarão, parecido com um raio, e apareceu uma bola no céu. Era azul, do tamanho de uma bola de basquete. E o azul era muito lindo, como neon, mas não emanava luz. Continuei olhando e a bola foi se afastando. Não para o lado, mas diminuindo, até sumir. E quando sumiu, ficou como se fosse uma poeira branca no céu. Há uns 5 meses, passei próximo a essa região, pois ainda moro aqui, na mesma cidade. E essa região que eu morava foi desabitada para a ampliação de uma represa e construção de um parque. Então, passando a noite em uma rodovia, olhei para essa região e vi essa mesma luz pairando sobre a vegetação. Estava com um amigo e perguntei se ele estava vendo, e ele disse que sim. Ele perguntou se poderia ser um farol ou uma lanterna, tentando encontrar uma explicação para o inexplicável.
Toda vez que passo lá perto, fico olhando para ver se vejo novamente. Sei que é um lugar com muito mistério. Primeiramente, Giovânia, obrigada por enviar seu relato, obrigada por ouvir e por gostar. Esse último relato aqui eu fiquei curiosa, não sei se você pode falar onde que você mora, esse local que apareceu essa bola azul, que de repente mais pessoas presenciaram. Então, se você ouvir esse relato aqui, eu acho que você vai ouvir, deixa o comentário aqui no Spotify, que meus ouvintes estão mais aqui no Spotify, deixa seu comentário e fale onde que cidade que é essa, que eu fiquei curiosa, tá bom? Muito obrigada, e se tiver mais histórias, pode enviar. Oi, Daniela. Oi, ouvintes do Assustadoramente. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu sou um grande fã do Assustadoramente. Inclusive, eu encontrei o podcast, né? Por acaso, eu sempre gostei da temática de terror sobrenatural. Então, eu procurando ali, acabei encontrando o podcast e acabam deixando minhas tardes melhores ali no trabalho e tudo mais. Onde é que eu mais ouço? Eu sou de Belém do Pará. A história que eu vou contar hoje foi um acontecido quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade. Os meus pais, eles se separaram muito cedo. Sou eu e mais dois irmãos, uma moça mais nova e o meu irmão mais velho. E nós temos diferenças de 3 anos de idade para cada um. E nesse tempo eu tava com uns 10 anos, meu irmão com 13 ali, a minha irmã com 7. E nós, depois que meus pais se separaram, a gente meio que ficou com a nossa avó. Foi meio complicado, então a nossa avó materna, ela sempre cuidou da gente. Arrisco dizer, não, na verdade nem arrisco, digo com todas as letras que ela sim foi minha verdadeira mãe, nossa verdadeira mãe, minha e dos meus irmãos no caso. Nós nos mudamos para um bairro em Belém que se chama Pratinha. Lá minha avó alugou uma casa e eu me lembro muito bem de como ela era, sabe? Apesar de ter um pouco, hoje em dia eu tenho 28 anos, mas eu tenho uma memória bem, bem boa, assim, relativamente boa. Então, eu me lembro bem como era a casa. A casa era uma casa de madeira, com um quintal bem grande mesmo. E o quintal, na lateral dele, da casa, tinha vários açaizeiros. E o quintal, mais para trás, era bem amplo também. E no final desse quintal tinha mais uma árvore. E fora árvores menores, sabe? Que a minha avó gostava ali. Então, quando ela escolheu aquela casa para alugar, foi justamente pelo terreno. E a casa em si era uma casa de madeira. E ela era dividida em 2 cômodos. O cômodo da frente, onde ficava o sofá, a televisão, como se funcionasse como uma sala de estar. Só que a casa ela não era tão grande, como eu falei, ela é dividida em 2 cômodos. E o segundo cômodo ficava ali um pouco assim entre a sala e os quartos, ficava a geladeira, fogão, eletrodomésticos essenciais. A minha avó, ela tinha o costume de assim, às vezes a gente até pedia para ela. Ela era de um interior chamado Oriximiná, que fica no Pará também. E ela contava muita história de quando ela era criança, sabe? De coisas que ela vivenciou, coisas que ela viu, histórias lá de Oriximiná que os pais dela contavam pra ela. Nessa noite íamos dormir, só que a gente começou ali a pedir, bora, vó, conta história e tudo mais, até que ela foi e começou a contar. Ah, desculpa, só um adendo. Durante o dia, a minha irmã, ela disse ter visto alguém atrás da árvore de Tucumã, que era a árvore que ficava no fundo do quintal. Só que nós não demos muita importância por ela ser mais nova e como ela é a única menina, a gente, eu e meu irmão, nós sempre ficávamos pegando no pé dela e não demos muita importância. Enfim, e quando a gente ia dormir, como ela era só ela, né, e nós 3 crianças, ela tinha só os antigos assim, vão saber como é. Ela colocava a panela pendurada assim na porta, na janela, porque ela dizia que servia como um alarme. Se alguém tentasse abrir, se alguém tentasse empurrar, as panelas iam cair. E aí ela conseguiria se acordar e fazer alguma coisa. E aí a gente começou a pedir para ela contar a história e tudo mais. Aí ela começou a contar com as histórias e tudo. Quando do nada nós 3 vimos, foi um empurrão na porta muito grande. Não digo nem que foi um empurrão, foi mais um baque mesmo, sabe? É como se alguém tivesse chutado a porta do quintal assim. Foi um estrondo mesmo e todas as panelas caíram. E eu me lembro que ela tirou um pedaço de, tipo, um porrete, sabe? E ela ficou segurando, né? Perguntando quem tava lá, só que ninguém respondeu. Tá, e aí todos nós já fomos dormir com aquela angústia, sabe? Porque nesse tempo, a gente não tinha celular. Pra gente sair de casa e chamar alguém, era um pouco deserto, então era mais perigoso, vai que tinha alguém, porque realmente nós não estávamos pensando em nada sobrenatural. Nós estávamos pensando em alguém mesmo tentando invadir a casa, pois era uma senhora
de 60 e poucos anos com 3 crianças, né? Ou seja, alvos fáceis. E o bairro que a gente ia se mudar não era um bairro muito seguro. Na verdade, quem conhece Belém do Pará em si não é uma cidade segura. Infelizmente, é uma cidade que eu amo, mas infelizmente a criminalidade domina. Então, nós ficamos muito assim, apreensivos, com medo, mas tentamos ficar calmos e dormir. Durante a noite, a gente começou a atuar a rede, né? Que o meu irmão dormia na rede. A minha irmã, por ser menina, ela dormia numa cama, que a minha avó sempre dizia que ela tinha que ter as coisinhas dela, né? E ela dormia numa cama de solteiro sozinha e eu dormia na cama de casal com a minha avó. Nisso, o meu irmão falou que ele queria descer pra cama. A minha avó, não, o que foi que eu ouvi? Aí ele falou, nada, eu só quero descer pra cama. E ele desceu. Só que ele desceu correndo da rede, tipo, ele desceu super nas carreiras e se jogou na cama. E ele falou que ele viu uma mulher toda de branco, meio que com uma roupa antiga, passando debaixo da cama dele. E a vovó falou, não, isso é porque ele tá com medo e tudo mais. E eu, criança, nunca tinha muito medo dessas coisas, sempre fui meio cético. Eu falei, não, eu vou dormir na rede então. Aí eu fui dormir na rede. Quando eu olho, eu tô assim, tipo, eu tô de boa, não tô com isso na cabeça, eu tô tranquilo. Pra mim, realmente não era nada. Pra mim, ele tava com medo por conta do ocorrido mais cedo, né? E aí, quando eu olho pra divisão da casa, tipo, da sala para os quartos, Dani, pessoal, vocês não têm noção. O único jeito que eu consigo descrever o que eu vi é com a cena do... Não sei se alguém já viu Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, quando os dementadores aparecem na cabine do trem do Harry, que ele vai colocando aquela mão assim. É o único jeito que eu consigo descrever. Foi que eu vi alguma coisa colocando a mão dessa mesma forma, só que assim, a mão era uma coisa muito... Não era monstruosa. Era como se fosse uma mão de uma pessoa velha, sabe? Meio enrugada e tudo mais. E nessa hora eu fiquei, tipo assim, eu fiquei atônito. Eu fiquei atônito e fiquei olhando. E eu não conseguia, só que eu vi quando... Eu vi colocando outra, as duas mãos, sabe? Colocou uma e depois colocou a outra. Quando colocou a outra, eu consegui, parece que aquilo me deu um pico de adrenalina que eu comecei a gritar, vó, 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 tem alguém em casa, tem alguém em casa, porque realmente eu pensei que tinha alguém em casa. Aí o meu irmão levanta e fala, não, não tem ninguém em casa. E a minha avó começou já a ligar todas as luzes. Quando a gente olha, a minha irmã tá na cama, deitada de olho aberto, chorando. Que ela falou que ela tinha visto alguém também colocar as mãos nessa divisória da casa, da sala para o quarto. E que ela também tinha visto a mulher passando debaixo da rede do meu irmão para a sala. Só que ela estava com tanto medo que ela não estava conseguindo falar nem nada, entendeu? Então, assim, eu vi que não foi um surto coletivo, né? Não foi algo que só eu vi, ou foi só algo que meu irmão viu, mas ele viu tudo o que ele viu, eu vi tudo que eu vi, e a minha irmã, achamos que ela estava de boa dormindo, na verdade ela estava com tanto medo que ela estava paralisada em cima da cama. A professora. Pessoal, esse relato eu deixei para o final, porque ele tem descrição de acidente, é um pouco forte, então se você for sensível, já pode parar por aqui. A família da minha mãe é toda do município de Cariré, no Ceará. Entre as estradas que chegam até lá, tem a CE 403. No antigo entroncamento da rua de entrada e a rodovia, havia pequenos comércios próximos a um posto de gasolina, e eu trabalhava em um deles em meados dos anos 90. Nessa época ocorreu um acidente terrível com uma moça bem jovem da cidade, que era então professora. A moça trafegava de bicicleta pela rodovia, quando foi atropelada em cheio na CE 403, nas proximidades do posto. Eu e um colega fomos os primeiros a chegar no local do acidente. Nunca vou me esquecer daquilo. O corpo da moça foi destroçado. Não dava para identificar qualquer parte da cintura para baixo, pois tudo estava misturado. A cena em si era de horror, mas o pior estava por vir. A coitada da moça não estava morta. Levou vários minutos para ela perder efetivamente a consciência. Ela lutou com todas as forças para não partir. O rosto dela estava virado em nossa direção. Ela revirava os olhos e emitia um ruído horroroso, algo gutural, mais baixo, como se tentasse em vão tomar ar. Com uma das mãos, ela parecia tentar puxar o chão com as unhas para vir em nossa direção. O som vinha, cessava e recomeçava, até que parou. Ficamos paralisados.
Não podíamos fazer nada. Ninguém podia salvá-la. Estava além de qualquer esforço humano. Eu me culpei por anos, pois aquela cena nos impediu de, pelo menos, tentar identificar o veículo atropelador e dar justiça para ela. Podia ter pelo menos falado com ela, mas a situação era terrível demais. Anos se passaram após esse episódio. Eu tinha concluído a faculdade de enfermagem e trabalhava em Sobral, mas quase todo fim de semana eu ia para Cariré. Nessa época eu andava de moto, mas como eu iria me casar em breve, troquei uma moto novinha que tinha, lembro-me que era uma Suzuki, e comprei um Gol. Como eu tinha muitos amigos e minha noiva morava em Groaíras, município próximo, eu vinha de Sobral pela CE 179, que passava por lá. No entanto, na primeira viagem com o bendito Gol, numa noite eu peguei a CE 403, depois de anos sem fazer isso. Pois bem, foi nessa noite que, muitos anos depois, lembrei-me da professora. Já passava das 11 da noite. A menos de 1 quilômetro do entroncamento para entrar em Cariré, o Gol perdeu potência e morreu no meio da escuridão, só dando tempo de puxar para o acostamento mínimo da estrada e ligar o alerta. Desci do carro, abri o capô só para esperar a bênção divina, pois eu não entendia nada do que estava debaixo do capô. Se fosse moto, a história seria outra. Torci para ver um conhecido, ou desconhecido mesmo, subir na estrada, mas era só breu, nada de faróis. Pensei em empurrar o carro, mas estava em uma subida, ainda que leve. Teria que empurrar o carro por 1000 metros ou mais. Desisti daquilo. Resolvi caminhar até o posto e pedir ajuda aos conhecidos. Armei o triângulo, tranquei o carro e fui andando estrada acima. Primeiro fui me distraindo com o barulho normal da noite. Corujas, gias, sapos, grilos. Às vezes, um pirilampo aqui e ali quebrando a escuridão da linha da mata. A luz da lua permitia ver as linhas brancas da estrada, mas sem detalhes além disso. Mas aí veio o meio do caminho. Vi, vagamente, as formas escuras das construções abandonadas de outros tempos. O posto velho era ele mesmo. Primeiro lembrei do trabalho e dos amigos. Sorri. Só aí percebi que não tinha mais som, nada mesmo. Depois veio um chiado baixo. Não, era um arranhar. Era um barulho lento e cadenciado que parecia vir de trás de mim. Apressei o passo, mas antes de percorrer 10 passos, veio outro som. Eu chorei de medo quando lembrei daquele som. Era o som dos últimos momentos da mulher, a quem eu neguei alento por horror. Eu não tinha dúvida de que ela se arrastava com as unhas sangrentas pelo asfalto e gorgolejando atrás de mim. Eu não precisava olhar. Eu não podia olhar. Eu não precisava ver aqueles olhos revirados cheios de ódio pela minha covardia, pois eles estavam ainda vívidos na minha lembrança. Eu só conseguia ensaiar uma corrida desengonçada, pois uma fraqueza cometia minhas pernas, provocada pelo pavor. Sussurrando eu repetia: "Me desculpa, por favor, me desculpa." Corri. Consegui ganhar força e corri. Corri até os meus pulmões arderem. Fui direto ao banheiro do Poço Novo. Algumas pessoas me olharam pela minha cara de pânico e exaustão, mas não falei com ninguém até lavar meu rosto e me recompor. Pedi ajuda ao frentista e ele me disse que o gerente do poço tinha uma F1000 e que talvez poderia me ajudar. Sentei e fiquei calado até o gerente chegar e irmos até o meu quarto. Subi com ele na picape e fomos até lá. Coloquei a chave na ignição e o meu carro ligou. Ligou perfeitamente, como novo. O gerente riu e disse: "Rapaz, isso parece que tinha que acontecer mesmo." Eu dei um sorriso amarelo e concordei. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.